Você já terminou de conduzir alguma constelação e ficou com o seu corpo pesado, com aquela sensação de peso, às vezes dor de cabeça, enjoo, tontura ou qualquer outro mal-estar físico no seu corpo? Saiba que isso não deveria ser o normal. O ideal seria nós terminarmos de conduzir um trabalho de constelação, um grupo, atendimento individual e permanecermos bem. Bom, antes de mais nada, é importante a gente compreender que quando nós trabalhamos com a constelação familiar, mas também com qualquer outra abordagem terapêutica, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente, assim, faça muito movimento de centramento, é quase inevitável nós espelharmos de alguma forma, entrarmos em ressonância com a história do cliente. Até porque aquele cliente que chega até nós tem uma história de vida, às vezes parecida, ou um sistema familiar com alguns eventos, alguns fatos parecidos com aqueles que acontecem na nossa história, no nosso sistema familiar. Isso é normal e não tem problema nenhum. Se eu não tenho o hábito de olhar para as minhas questões, de trabalhar as minhas questões internas, de constelar os meus temas, eu posso, durante o trabalho, espelhar essas dificuldades no trabalho do cliente, aquela constelação que eu estou conduzindo. E, de alguma forma, a sobrecarga de informações ou até mesmo de emoções que existem naquele sistema ou que permeiam o corpo do meu cliente enquanto eu estou conduzindo a constelação, pode de alguma forma me afetar. E ao invés de me dar vitalidade, me tira um pouco da vitalidade. Tem questões minhas espelhadas naquele cliente. Então é natural que se eu entro em contato, mesmo que brevemente, com um espelhamento de emoções, coisas que eu passei, coisas que talvez não estejam bem curadas dentro de mim, ou coisas que eu ainda não tolero, que eu não admito, que eu não consigo olhar sem julgamento. E claro, no final do dia eu vou ficar esgotada, cansada, mexida ou com qualquer outro sintoma mais somático. Esse é um ponto. Então, perceber o que que tem na história do meu cliente que se assemelha à minha história pode ser um caminho interessante de investigação, perceber em qual constelação ou em que ponto da constelação eu senti que o meu corpo mudou. Essa é uma consciência importante para a gente começar a desenvolver durante os atendimentos. O que exatamente aconteceu durante o atendimento que eu percebi que algo mudou dentro de mim? Isso pode ser um gatilho, inconsciente ou consciente, e que vai ser, digamos assim, o próximo passo do seu desenvolvimento pessoal. Outra coisa extremamente importante é perceber de todas as 5 ordens da ajuda de Bert Hellinger, qual ou quais ordens eu posso, sem querer, ter entrado em dissonância, ter entrado numa desordem, como a gente fala. Porque as ordens da ajuda do Bert são como um guia de como você desenvolver uma postura de ajudante em sintonia com a alma, com o destino e com o campo daquele cliente. Então, quando eu consigo desenvolver durante o meu trabalho essa postura em sintonia com as ordens da ajuda, é difícil eu sair de uma constelação ruim, mal ou com qualquer sintoma. Porque a ideia desse compilado, né, das ordens da ajuda que o Bert traz assim com uma perfeição é justamente nortear o ajudante em como realizar esse trabalho de cura, de ajuda, né, ao outro de tal forma que você não tire de si, que você não saia do seu lugar. Na constelação a gente fala muito de lugar, né? O lugar de força. Então, o lugar de força do terapeuta precisa ser aquele que eu estou completamente em sintonia com as ordens da ajuda. Então, pode ser interessante, depois de um atendimento, rever, né, naquela listinha lá das 5 ordens, se alguma daquelas ordens eu posso ter passado batido
ou criado de alguma forma alguma desordem, e isso com certeza vai gerar como um sintoma menos energia, menos vitalidade, porque eu já saí do meu lugar e perdi essa força. Uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla tem a ver com a interferência no destino do outro, que de certa forma já está ligado com as ordens da ajuda, mas que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais. Na constelação, a gente fala muito do respeitar o destino do outro, estar em sintonia com o destino do outro, que é essa força que influencia individualmente ou coletivamente a história da pessoa, né? Aquilo que ela está vivendo. Como a gente está falando de uma grande força, eu não consigo saber com exatidão o que exatamente está por trás de todo esse caminho que o meu cliente está percorrendo aqui na Terra. O quanto que aquele sistema veio para apoiar, de um jeito ou de outro, o crescimento dele. Não sabemos qual é o caminho de desenvolvimento e de crescimento dessa alma. Então, uma coisa que é importante a gente aprender a desenvolver como postura de ajudante é esse respeito ao destino, a essa força que ainda não compreendemos direito como funciona e que influencia consciente ou inconscientemente não só o meu cliente, mas também todos os membros daquele sistema, inclusive aqueles membros que eu julgo ou que o meu cliente julga, ou histórias difíceis, né? Às vezes a gente acaba tendo assim atendimentos que têm realmente histórias muito difíceis. Então, estar em sintonia com essa força é fundamental para que eu não entre no trabalho a partir da minha verdade, a partir daquilo que eu carrego enquanto ajudante, mas também enquanto pessoa, as minhas crenças, as minhas ideias de certo e errado. Porque uma das coisas que a gente aprende na base filosófica da constelação, e que eu não vou estar me estendendo aqui, mas para a gente relembrar, tem a ver com as consciências, né? Os três níveis de consciência. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso, onde nós estamos inseridos dentro de campos coletivos de informação. Então, esses campos, eles conversam com a gente. Só que o campo de informação que eu estou inserida, o meu sistema familiar primário, por exemplo, e o sistema familiar do cliente podem ter verdades diferentes. E se eu vou por um trabalho de constelação levando a minha verdade e tentando impor a minha verdade a esse cliente, que tem um campo de informações completamente diferentes do meu, com suas lealdades, suas próprias verdades, essa tentativa de interferir, que às vezes é até forçosa, pode de alguma forma tirar a minha energia, tirar a minha vitalidade. E, consequentemente, no final de um dia ou de um atendimento, eu vou passar mal. A interferência no destino do outro, eu também vejo como a quantidade de interferência que eu faço no campo. Como hoje eu trabalho muito com o movimento das novas constelações, que para quem ainda não conhece, é esse movimento mais recolhido do constelador, onde os representantes têm uma liberdade de movimento, onde a gente não mexe nos representantes, onde eu não peço para representante falar frase. Ou seja, o meu trabalho é com o cliente, o campo e os representantes, eles têm um movimento próprio e autônomo, né? Embora eu esteja conectada com esse movimento, eu não interfiro diretamente nesse movimento, então isso me preserva também das minhas interferências no que tange a coisas que eu acredito ou não acredito, e essa não interferência direta, digamos assim, ela também preserva um pouco a minha energia, principalmente dependendo do tipo de sistema ou o que tem ali naquele campo de informações. Então, pode ser algo interessante se você quiser se aprofundar, buscar mais sobre as novas constelações. Outra coisa que pode ser algo assim a se pensar quando você sai de um trabalho de constelação familiar é: será que eu não quis fazer demais, entregar demais?
Isso acontece geralmente quando eu estou iniciando o meu trabalho de constelação, né? Onde eu quero agradar o cliente, onde eu quero que ele saia do meu atendimento falando bem de mim. E aí acontece algo que o Bert falava muito nas suas obras e nos seus seminários, que é a transferência e contra-transferência, onde o cliente transfere para mim a sua necessidade e eu agarro aquilo com unhas e dentes e digo, beleza, eu vou te entregar exatamente aquilo que você está me pedindo e eu faço de tudo e mais um pouco para que o cliente saia satisfeito comigo, digamos assim, né? Ao invés de eu ampliar esse meu olhar e perceber o que que aquele sistema precisa, o que que aquela pessoa precisa, que muitas vezes não é necessariamente aquilo que ele está pedindo para mim. Então, esse sentir, essa percepção da necessidade que vai além do que ele está me pedindo é fundamental para o trabalho da constelação, porque ele também te conecta com aquele campo de informação, o que aquele campo de informação precisa. Às vezes, quando eu entro num lugar de querer fazer muito, entregar muito, provavelmente eu estou numa postura infantil. Quero validação, quero reconhecimento, e são posturas que não têm força, que te enfraquecem. E, consequentemente, se você é uma pessoa que tende a ter uma somatização, isso vai acontecer com essas sensações desconfortáveis. Outra coisa importante para a gente pensar é: será que eu não interpretei errado os movimentos dos representantes, os movimentos dos bonecos? Será que essa conversa com o campo não foi uma conversa distorcida pelas minhas ideias, pelas minhas interpretações? E eu comecei, de novo, a partir de uma interferência, levar o caminho do trabalho por um caminho que não era aquele que o campo estava querendo me guiar, querendo conversar comigo. Então, esse desvio e a quantidade de sensações negativas que eu posso sentir depois de um trabalho pode ser, sim, um sintoma de que talvez eu tenha entendido errado algumas coisas e essa minha parte instintiva está me sinalizando: olha, a gente pegou um caminho errado e precisamos rever algumas coisas. Então, vale a pena, de novo, se recolher um pouquinho mais, deixar que a frase se apresente para você, se você achar que você está falando muita frase e não está surtindo efeito no cliente, deixar que o movimento aconteça de uma forma um pouco mais fluida, sem tanto interferência. Pode ser algo interessante a se testar na próxima vez. Outra coisa importante, o medo do julgamento das pessoas que estão no grupo, o medo do julgamento do cliente, medo do que vão pensar, medo de intervir, medo de pedir para o cliente falar alguma frase de efeito que pode ser uma frase chocante, o medo de permitir que o seu cliente entre em contato com emoções intensas e não saber como conduzir, o medo de uma forma geral vai fazer com que você dispare no seu sistema nervoso uma série de sensações que é como se você estivesse em perigo. A gente tem um sistema nervoso autônomo perfeito, onde ele vai te proteger de qualquer perigo. Se você está com medo de algo, o cérebro entende que há um perigo. Então ele vai acelerar teu coração, fazer com que você respire menos, contrair os músculos, te preparando para uma possível fuga ou luta. Então, é importante que você encontre formas de acalmar os seus medos e as suas inseguranças. E por fim, talvez você possa dizer para mim, ah, Aline, mas trabalhar com campo de informações também tem a ver com entrar num campo energético. E aí eu sou médium, eu sou sensitivo, eu captei alguma coisa, ficou grudado em mim. Sim, pode ser que isso aconteça, mas com a experiência que eu tenho, também dentro de uma sensibilidade, de uma mediunidade, uma coisa que eu observo é que se eu consigo manter uma neutralidade,
Se eu consigo perceber os meus limites durante o atendimento, se eu consigo respeitar as ordens da ajuda, olhar para aquele cliente e não ter pena, mas sim enxergar a força nele, se eu consigo encarar as emoções difíceis que surgem nos representantes, no cliente, se eu consigo manter minha presença enquanto essas emoções afloram, se eu consigo estar conectado com o meu corpo e saber que eu não trabalho sozinho, pegando o gancho dessa mediunidade, né? Não tem por que você sair de um grupo de constelação ou de um atendimento mal. Não tem como, gente. A não ser que você realmente acredite que você está sozinho, que você está sendo bombardeado por flechas invisíveis e que vão te atacar. Porque aí a gente está falando de uma crença. E aí essa crença, claro, manifesta como uma realidade na tua vida. Mas se você tem um ritual mínimo de proteção dentro das suas crenças, se você trabalha num espaço que cuida da energia, se você tem um preparo anterior ao grupo, aos atendimentos, se você tem um preparo pós-grupo, pós-atendimento, e esse preparo pode ser qualquer coisa, gente, meditação, oração, banho de ervas, qualquer coisa que para você faça sentido, né? Uma higiene espiritual que eu digo. Não tem por que você sair mal. Pelo contrário, a ideia é sair do trabalho da constelação se sentindo completamente bem. Claro, você vai sair cansado, porque são horas trabalhadas normal, mas sair enjoado, sair com dor de cabeça, tontura, esse corpo pesado, essa densidade que muitas pessoas sentem ou relatam, não é normal. Alguma coisa dessas que eu falei pode, sabe, precisar de uma lupinha para você analisar o que que aconteceu. E outra, sentir as energias, ainda falando sobre a mediunidade, saber que tem uma informação que está passando pelo seu corpo. é, não é algo que vai te tomar. Você sente, você empresta, assim como o representante empresta para o campo do colega o seu corpo para o movimento acontecer, né, daquele elemento que ele está representando, a gente também empresta a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade, a nossa percepção, o nome que você quiser dar. E em nenhum momento eu assumo que aquilo é meu. Da mesma forma que eu saio de uma representação e aquela informação aos poucos se dissipa do meu corpo. A mesma coisa acontece com qualquer outro campo de energia que possa vir junto com as informações do cliente. Bom, é isso, gente. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se fez sentido para você ou se tem alguma outra dúvida além daquilo que eu comentei aqui, comenta embaixo, compartilha, que na medida do possível eu vou respondendo todos vocês.